Olá, planeta estranho. Quando os cientistas iniciam um experimento, nunca esperam descobrir um potencial paradoxo que envia uma onda de conflito pelas comunidades de pesquisa. Mas os criadores da Anitta, antena impulsiva transiente da Antártida, perceberam algo que incomodava especialistas em toda parte. Tudo começou em março de 2016, quando a Anitta, um detector de sinais voadores de rádio da NASA, situado perto da Antártida, encontrou 2 sinais profundos no espesso gelo do continente solitário, enquanto a nave voava sobre o céu vazio da Antártida. Uma partícula explodiu do chão, fazendo algo que nenhum livro didático poderia explicar. Vem saber mais. Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. O Anitta não foi feito para encontrar partículas, exceto que esses objetos estavam aparentemente flutuando pela Terra. No modelo padrão da física, não há uma partícula capaz de fazer a jornada a uma velocidade tão alta. Isso ficou conhecido como anomalia de Anitta. Os cientistas apenas tiveram que decifrar essa descoberta única. Eles sabiam um pouco sobre partículas semelhantes. As partículas gêmeas podem transportar quantidades diferentes de energia, e o nível de energia que uma partícula carrega afeta seu comportamento. Um neutrino de baixa energia pode deslizar pelo planeta com facilidade, mas não deve ser capaz de criar um sinal rastreável. Os neutrinos de alta energia podem emitir um sinal suficientemente grande para a Anitta detectar, mas não devem se mover pelo solo. Se não pode ser uma partícula, o que a Anitta pegou? Para investigar o mistério, os pesquisadores analisaram outro observatório de neutrinos da Antártida. O IceCube levou a equipe a dobrar sua ideia, pois eles podem ter descoberto um novo fenômeno. Outro grupo de físicos e glaciologistas discordou. Eles argumentaram que outras estruturas sob o gelo influenciaram os resultados. Qual lado estava certo? Para entender isso, primeiro precisamos compreender melhor como a Anitta funcionou. Essencialmente, era um receptor de rádio conectado a um balão enorme. O receptor detectaria eventos que, esperançosamente, revelariam novas informações sobre partículas. Especificamente, os cientistas queriam encontrar neutrinos de alta energia. Eles se chocam contra a Terra e são difíceis de rastrear, pois se deterioram quando atingem algo e formam taus. Uma teoria sugeria que poderíamos rastrear esses caminhos de tal, através de sinais de rádio gerados pela decadência de um neutrino no gelo. A máquina capturou algumas faixas previsíveis de tal, junto com os sinais dos raios cósmicos. Eles atingem o gelo diretamente e produzem outra onda de rádio previsível. O Anitta pode dizer a diferença entre cada evento. Aqui é onde as anomalias da Anitta entram em cena. Elas geraram ondas de rádio completamente únicas que pareciam irromper da Terra em um ângulo impossível. Isso significa que os pesquisadores podem ter descoberto um tipo completamente novo de partícula. Houve discussões nas comunidades científicas sobre o que causou as anomalias do Anitta. Os físicos tentaram encontrar uma explicação que ainda caberia dentro do modelo padrão. Uma das mais intrigantes é que a máquina detectou matéria escura em um universo paralelo. Embora os pesquisadores tentassem analisar o problema de vários criativos ângulos, ninguém poderia propor uma explicação rígida sobre o que causou as anomalias. Ninguém poderia até Ian Shoemaker, físico do Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia, propor um novo tipo de teoria. Ian e sua equipe pensaram que a Anitta estava captando as ondas de rádio corretamente, mas compostos misteriosos estavam fazendo as ondas de rádio se comportarem de forma imprevisível. Quais eram essas variáveis? E como eles poderiam apoiar a teoria de Ian? A Antártida é um continente único, e este lugar inesquecível é preenchido com muitas características físicas impactantes. Alguns deles, como lagos subaquáticos, camadas de tecido de gelo e fendas profundas, podem mudar o curso de um sinal de rádio típico. A neve firme,
é um dos muitos tipos de gelo que podem causar comportamento irregular das ondas. E a água congelada que está entre a consistência de neves e gelos frescos. Este material é a neve restante das estações anteriores. Esta substância única é extremamente comum na Antártida. É conhecido por refletir ondas de rádio, sem copiá-las. A reação de Firn a esses sinais pode explicar as anomalias da Anitta, mas ninguém sabe se o Firn está próximo ao local da anomalia. Outra suspeita é a geada. Às vezes, essa substância cristalina se forma sob enormes camadas de neve e gelo espesso. O ar se forma durante o tempo claro, úmido e ameno. É extremamente perigoso e é uma das causas mais comuns de avalanches. A geada se forma muito rápido. É muito difícil de detectar, pois é tão fraco. Também é difícil prever onde esse tipo de neve se formará. Por esse motivo, os pesquisadores estão enfrentando dificuldades para testar a substância. O gelo Firn e a geada lançam um ângulo interessante na questão da alusão ao fenômeno, mas nenhum deles responde completamente à questão. Há muito que os cientistas não sabem sobre as substâncias e ainda são necessários testes extensivos. A equipe de Ian provou algo importante. As anomalias não podem ser explicadas com tanta facilidade. Embora seja possível que qualquer outra coisa não tenha causado os cientistas a obter resultados inesperados, esse mistério não está totalmente resolvido. Sabemos que o Anitta faz um excelente trabalho ao captar sinais de rádio, mas não pode dizer a diferença entre eles. As informações do experimento não puderam ser verificadas apenas pelo Anitta, demonstrando que os pesquisadores ainda dependiam muito de fontes externas para concluir seu estudo. Basicamente, tudo se resume a algo que se refere a grande parte da ciência. Nenhum dos lados pode ser totalmente comprovado. O mais provável é que as estruturas no gelo tenham criado algum tipo de pontada em um conjunto de dados normal. Esta não é a única possibilidade. Como mencionado, outra probabilidade provável é que os pesquisadores realmente encontraram outra partícula, uma que entrou no nosso universo a partir de outra dimensão. Não é a primeira vez que algo que realmente desconcerta o mundo é encontrado na Antártida. Mais de 160 milhões de anos atrás, todo o conteúdo foi completamente congelado. Mas, surpreendentemente, ninguém sabe a causa exata. Claro, houve especulações. Poderia ter sido uma série de meteoritos, erupções vulcânicas. O paleontologista Thomas Morse e sua equipe estavam desesperados para encontrar respostas. Então eles se encontraram, de joelhos, cavando amostras de sedimentos no frio gelado. Não era um trabalho fácil, e embora eles soubessem que o estudo era necessário, eles não tinham ideia de como seria inovador. Enquanto se envolviam no meticuloso processo de peneirar esses materiais árticos, na esperança de encontrar um fóssil ou algum tipo de pista, eles se depararam com uma visão peculiar: dentes e ossos. Esses fósseis vieram de pequenos marsupiais que habitavam a Terra. Isso não foi tão surpreendente, no entanto, como as evidências dessas espécies que vivem na área já foram documentadas em 1982. Ainda assim, os pesquisadores exerceram sua curiosidade. Sendo cientistas respeitadores que eram, não pararam por aí e continuaram com o árduo trabalho de peneirar, categorizar e analisar as amostras que encontraram. Mal sabiam eles, em breve teriam uma percepção surpreendente. Morse lembrou-se do osso que mudaria tudo. O espécime fossilizado pode não ter se destacado no período médio, mas seu verdadeiro significado transcendeu continentes e eras, colocando em questão tudo o que pensávamos que sabíamos sobre o Polo Sul. O osso em questão era um ilho, ou um grande osso do quadril, e não há absolutamente nenhuma maneira de pertencer a um marsupial. Descoberto ao lado do ilho, havia um crânio ornamentado, adornado com pequenas saliências. Todas essas pistas apontaram para uma enorme revelação. Morse lembrou seu momento eureka. Encontrei o osso do quadril pela primeira vez e percebi diretamente que encontrei um sapo antártico. O primeiro foi uma descoberta totalmente inesperada sob o microscópio, relatou. As implicações foram vastas. Pode não estar imediatamente claro porque a existência de um pequeno sapo deixou toda a comunidade científica em um frenesi.
Mas o fez. O fóssil lançou luz sobre enormes questões não respondidas sobre como o nosso planeta como o conhecemos hoje chegou a ser. Moores e sua equipe testaram a descoberta inspiradora e ficaram ainda mais surpresos ao saber que o fóssil tinha 40 milhões de anos. Significado: os anfíbios ainda estavam pulando alegremente apenas 6 milhões de anos antes do grande congelamento. Ainda mais louco, essa mesma espécie exata de sapo existe hoje, mas em ambientes que são o oposto polar da tundra congelada onde Moores localizou seu fóssil. Essa percepção abordou a velha questão de como a Antártida ficou tão fria. Veja, as espécies de sapos atualmente vivem na América do Sul e na Austrália, lugares com climas extremamente quentes e vegetação densa. Então a Antártida já parecia mais uma exuberante floresta tropical brasileira, talvez. E isso não é tudo. O fato de o sapo fossilizado ser da mesma variedade que os anfíbios existentes em outras partes do mundo sugere que, embora pareça impossível devido ao clima atual, a Antártida foi crucial no começo da vida na Terra. Pesquisas também sugeriram que a Antártida começou a congelar mesmo quando sapos e outros anfíbios e vertebrados ainda viviam lá. Eles provavelmente recorreram a se enterrar sob a lama quando as temperaturas ficaram realmente ruins. Mas logo eles foram forçados a fazer um movimento dramático para a sobrevivência. Nesse ponto, o mundo ainda não havia se dividido nos 7 continentes que conhecemos. Era tudo uma massa de terra conhecida agora como Pangeia. Os sapos provavelmente viveram em todo o mundo em um ponto, fugindo da Antártida quando as temperaturas ficaram muito baixas. Isso abriu possibilidades interessantes. Talvez os sapos não fossem os únicos animais que poderiam ter vivido na Antártida no passado distante. Lixivias e casulos também foram descobertos lá. Todas essas peças do quebra-cabeça levam os pesquisadores a uma conclusão surpreendente. Segundo Moores, meu palpite é que a Antártida foi um lugar rico e diversificado. Nós encontramos apenas uma porcentagem do que morava lá. Se um dos principais paleontólogos está dizendo isso, quem sabe que descobertas mais emocionantes estão esperando para serem desenterradas. Em tempos passados, o deserto congelado que conhecemos na Antártida como hoje poderia estar repleto de vida, tão exuberante, bonito e abundante em vida selvagem quanto lugares como a Austrália e a América do Sul. Mas há uma possibilidade um pouco assustadora que permanece. Se isso pudesse acontecer com a Antártida, a natureza não poderia se repetir e enviar nossos climas tropicais e destinos de férias favoritos para cidades fantasmas congelantes. O continente é o lar de tantos mistérios e detalhes interessantes.